Eu não pedi para os irmãos lá da mídia esse texto que eu vou ler agora. Se der para projetar, tudo bem. Está em Jeremias capítulo 1, versículo 11. Na verdade, o Senhor me deu esse texto na hora que eu estava na adoração, eu estava adorando, Ele me fez lembrar desse texto. Eu falei assim, eu vou começar a palavra. Nós vamos falar, irmãos, sobre... O tema é o Deus, que Jesus é a ressurreição e a vida. Não vou falar exatamente sobre a ressurreição, esse assunto tão bem explanado pela Rose, pela presbítera Rose, pela pastora Andressa. Num tempo que eu estava de férias, eu fiquei sabendo que o céu desceu quando vocês trouxeram uma palavra sobre a ressurreição. Eu não vou falar exatamente sobre, eu vou falar sobre o milagre, sobre a cura. Olha só o que em Jeremias capítulo 1, versículo 11 diz. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. O que Jeremias fez com a vara de amendoeira? Segundo o texto que nós lemos agora. Oi, irmãos. Bom dia. Boa noite. O que aconteceu com Jeremias em relação à vara de amendoeira aqui? Ele viu. Fala assim para o teu irmão, ele viu. Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Queridos, para você entender essa palavra, para você receber o benefício dessa palavra, você precisa receber uma visão de Deus. Sério mesmo, pastor? Eu vou ter que agora fechar os olhos e... mas sei lá, não sei, talvez sim. Mas uma coisa que eu queria te ensinar, mais uma coisinha que você vai aprender hoje, que você sempre tem que pedir uma visão de Deus. Uma visão, uma impressão, uma palavra, um sentimento, algo que você possa se apoiar, para que você não precise de objetos. Porque quando você precisa de objetos para enxergar alguma coisa, pode ser ou ato profético ou misticismo, vai depender do como você encara. Quando você encara um ato profético para explicar uma verdade, é um ato profético. Agora, quando você usa um objeto, atribuindo poderes aos objetos, isso é idolatria e assim por diante. Mas aqui ele está dizendo assim, Jeremias, o que você vê? Então eu gostaria que você visse o teu milagre, visse agora, começasse a enxergar o teu milagre, conforme você vai ouvindo a palavra que vai sendo pregada. Amém? Eu sei que isso já começou a ser feito na hora que o Felipe começou aqui a ministrar, e ele começou a dizer, e eu comecei a enxergar, teve um momento que eu enxerguei, tive uma visão clara, e comecei a estender as mãos para aquilo lá, como se estivesse aqui, como se fosse um holograma mesmo. Impressionante. Então é muito importante que você comece a ver. Então se você veio aqui com uma enfermidade, se você veio aqui com um problema financeiro grave, se você veio aqui com alguma coisa, uma questão familiar insolúvel, com problema com um filho drogado, com problema do casamento, alguma coisa que você sabe que você precisa. Por isso que eu falei, hoje é uma pausa que nós fizemos, uma sequência que fala sobre honra, uma pausa para a manutenção. A igreja do Senhor Jesus é como se fosse um barco, fala para o irmão assim, a igreja do Senhor Jesus é como se fosse um navio salva-vidas. Então, muitos de nós aqui, quantos aqui foram resgatados do mar aqui? Foram trazidos para dentro do barco. Então, depois que nós somos trazidos para dentro do barco, nós começamos a receber alimento, uma sopinha quente, Deus começa a mudar o nosso interior, Deus começa a nos fortalecer, nós saímos da enfermaria, saímos do hospital do navio, todo navio tem uma enfermaria, e aí... E começamos, e ficamos bem, começamos a andar pelo saguão, pela, como chama aquela parte do barco, né, que você anda, pelo convés,
e de repente vem uma pessoa e fala assim, olha, o capitão quer falar com você. Fala para o teu irmão assim, o capitão está chamando você para conversar. Então hoje você está sendo chamado para conversar. Então, se você veio para entrar para a enfermaria, não tem problema. O capitão vai falar para uma pessoa, vai designar uma pessoa para te ajudar. Não se preocupe. E aí o capitão ele vai te fazer uma proposta. Olha, dá um passo para frente nessa área. Então você tem duas escolhas. Ou você dá um passo para frente, ou você fica parado, ou você dá um passo para trás. Muitos de nós, diante de uma proposta do capitão, temos dado um passo para trás. Até você dar um passo para trás, até que é compreensível. Mas eu só quero avisar para você não ficar dando muitos passos para trás, porque se você começa todo chamado, você dá um passo para trás, você pode cair de novo no mar. E é um conselho que eu dou e não canso de dar. Deus está te chamando para você receber. Então é muito importante que a palavra diz aqui, Jeremias, você vê alguma coisa? Vejo sim, uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira, a palavra amêndoa em hebraico, ela é algo assim como shaked, não é shaqueto, né? Shaked, com D no final, shaked. Que quer dizer assim, algo que faz um barulho avisando algo que vai acontecer. Então, vara de amendoeira é algo que está na iminência de acontecer. Algo que está quase para acontecer. O que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus Senhor fala assim, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus ele está dizendo aqui, hoje, se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém? Então, se você veio aqui, então começa a enxergar o teu problema sendo resolvido, você começa a enxergar a tua enfermidade. Quem tem problema de coração, quem tem problema nos ossos, se o problema é no coração, começa a visualizar, faz uma animação mental aí. O coração está faltando uma válvula, tal, né? Começa a falar, Senhor, começa a colocar carne. Que na hora que eu chamar você para orar, muitos já estarão já curados. Quem crê nisso aqui? Eu creio. Amém? Beleza. Eu quero contar uma história para os irmãos. Quero falar um pouco, sabe, mas isso não é brincadeira não, né? De vez em quando eu falava para o Aron assim, Aron, como é que foi lá na escola, na escola, né, bíblica? Ele falava, foi legal. O Aron sempre foi muito econômico nas palavras, né? Foi legal. E eu perguntava assim, falou do que lá? Ele falou, falou de Jesus. E mas o que falou de Jesus? Ele é bom. Tá bom, então tá bom. Então é mais ou menos isso. Eu quero falar um pouco sobre Jesus. Eu quero falar de um episódio. E se eu lembrar de algum episódio no meio, eu vou falar também da ressurreição do nosso irmão Lázaro. Um irmão que Jesus ressuscitou. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que Jesus, quando ele veio aqui para a terra, ele veio por vontade própria, né? Ele decidiu vir aqui à terra, lógico, obedeceu ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em acordo nesse projeto. E qual era o projeto? Ele viria até aqui à terra, morreria por nós, se entregaria por nós, nos substituiria na condenação da morte, que o salário do pecado é? E aí ele tomaria o nosso lugar e receberia sobre ele a nossa condenação, a nossa iniquidade, e não somente a nossa culpa, ele receberia também o resultado da culpa. Quais são os resultados da culpa? Fala para o teu irmão assim, os resultados do pecado é morte. Mas quando você fala de morte, não é só morte quando você vai para o caixão. Quando uma pessoa é pecadora, ela começa a morrer logo que ela nasce. Quando ela vive debaixo da opressão do pecado, ela já nasce morrendo. Então, se não fosse assim, as crianças, por exemplo, não pegariam enfermidades, não teriam cachumba, não teriam problemas, né? Uma coisa que deixa os pais apavorados quando a criança tem que ficar internada. Quantos aqui já ficaram internados alguma vez na vida já? Né? É horrível. E quantos já levaram criança para ficar internada? Quantos já foram visitar alguma criança internada? É terrível.
Então, por que as crianças adoecem? Por que as pessoas adoecem? Porque nós estamos debaixo de um jugo da morte. Entende? Então, Jesus ele veio para nos redimir da decadência da morte. Então, na decadência da morte, está envolvido o quê? Está envolvido enfermidade. Está envolvido a tentativa do homem ser feliz através das drogas, das bebidas. Faz parte da opressão da morte a loucura, o espírito a cabeça que não funciona direito. Faz parte da morte a miséria, a rebelião. Você acha normal? Você acha que Deus... Irmãos, eu quero que você tire essa mentalidade romanista, infelizmente, que foi nos ensinada, de que tudo que é envolvido com Deus tem que ser com pobreza. Irmãos queridos, a pobreza, ela é uma consequência do que aconteceu lá no Éden, da rebelião, mas não é a vontade de Deus para ninguém, não é o desejo de ninguém, de Deus para ninguém. A miséria, a pobreza, a falta das coisas, a fome, o frio, o abandono, o perigo. Então, toda vez que aconteceu, quantos aqui já foram assaltados? Então, toda vez que você for assaltado, saiba disso aqui. Não é o projeto final de Deus isso daí. Então, essas coisas que acontecem é resultado de um caminho que o homem pegou lá no Éden. O homem se desviou dos conselhos de Deus. Então, tudo do homem passou a ser ruim. Então, hoje, se nós temos paz, se nós temos alegria, se nós temos esperança de vida eterna, é porque nós vivemos nesse estado, no estado de estarmos em Cristo. Porque neles nós restauramos a nossa vitória. Então a doença, a enfermidade, a rebelião, o ódio, a briga, a violência, a pobreza, e tudo isso não faz parte do que Deus quer para você. Deus quer que você tenha vida. E vida? Muita vida. Então, muita vida, muita saúde. Amém? Então não é projeto. Tanto é que ele falou, Isaías fala assim, olha, Cristo levou sobre si, ou ele levará sobre si levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas feridas, e por causa das feridas que foram feitas nele, nós somos sarados. Amém? E aí Jesus vem aqui, só que ele vem como homem. Que tipo de homem? Ele vem como um homem como deveria ser todo ser humano. Ou seja, um ser humano que é conectado com Deus. Então, o projeto de Cristo foi que ele começou uma geração de pessoas conectadas com o Pai, assim como ele era conectado com o Pai. Mas ele era homem. E ele veio de criança, aprendeu, deve ter caído, na hora de aprender a andar, deve ter ralado o joelho, normal, como toda criança. E foi crescendo. A Bíblia diz que ele crescia em graça, em conhecimento. A Bíblia diz que ele cada vez ia entendendo melhor as coisas. A Bíblia diz que ele começou a ter conhecimento da palavra de Deus e assim por diante. Ele foi crescendo na graça e no conhecimento. E como todo ser humano normal, ele tinha amigos. Fala assim, não, pastor, todos eram amigos de Jesus. Não, querido. Como uma pessoa normal, ela conhece um monte de gente. Dessa multidão de gente, tem uma turma, né? Ele tinha mais ou menos uma faixa de umas 70 pessoas, que era o círculo de amizade dele. E dessas 70 pessoas, tinham quantos? 12 que ficavam mais perto. E desses 12, eles tinham 3 que ficavam mais perto dele. E desses 3, ele tinha um que ficava bem tão perto dele que deitava no peito dele, que ouvia as batidas do coração, que era o João. Que depois ele fala assim, ele fala assim, João, o discípulo a qual Jesus amava. Não é que Jesus não amava os outros, é o discípulo que tinha uma certa liberdade, ele era carinhoso, João. E foi esse João que escreveu esse relato aqui. Olha isso, João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, João, que era íntimo de Jesus, que era aquele principal discípulo que ficava lá juntinho com Jesus, ele fala assim, ele faz um comentário, fala assim, Jesus tem uns amigos, e ele amava esses amigos. Era
Marta, a sua irmã, Maria, né? Não fala aqui o nome dela, mas depois fala, e Lázaro. E certamente Jesus visitava, tomava café, tinha conversas, dava risada. Eu não sei qual a imagem que você tem de Jesus, talvez seja a imagem das pinturas medievais, das coisas aí religiosas que foram apresentadas, ou dos filmes, né? A gente é muito ligado em negócio de filme, então vê aquele Jesus, né, quieto, aquele que anda meio assim, né? E não, Jesus era uma pessoa inteligente, alegre, e como ele era santo, então, olha que legal, alguém que é santo, ele não fala demais, fala assim, ô glória. E alguém que é santo de verdade não fala de menos, ô glória também, não? Queridos, eu queria que vocês respondessem mais comigo, esse grupo aqui, esse culto respondesse mais, falasse mais, tivesse mais assim, é isso aí. Amém? Eu quero saber onde eu estou pisando, meu. Oh. Então, Jesus era uma pessoa legal, e ele tinha amigos. Quantos aqui têm amigos? Quantos gostam de tomar um café na casa do irmão? Fala para o teu irmão assim, hoje você vai jantar na minha casa. Amém? Então ele tinha esses 3 amigos. Quantos amigos você tem? Bem próximo. Você sabe as características deles, não sabe? Então, tem aquele lá que é mais... Então, assim, ele tinha, por exemplo, Marta, era aquela pessoa mais organizada, mais trabalhadora, ela é agitada, ansiosa, tinha que dar tudo certo, a casa precisava estar arrumada, a comida precisava estar toda feita. E quando Jesus chegava, imagina, querido, Jesus chegando na tua casa. Jesus vai na tua casa. Então a Marta ficava doidinha, ela parecia um foguete, tadinha. Ficava fazendo as coisas e tal. Então ela tinha uma tendência de ficar cabreira, né, com o ritmo dos outros. Maria era trabalhadeira também, normal, mas quando Jesus chegava na casa dela, ela perdia a estribeira, ela não conseguia mais falar nada, fazer nada, ela só sabia se jogar aos pés de Jesus e ficar com ele, ouvindo ele falar. Pastor, você está criticando a Marta? Não, é um jeito de ser, cada um tem um jeito. E interessante que Jesus, ele não fala, né, ele só diz assim, olha, não fica criticando, porque Marta ficava criticando Maria. Que ela ficava, você fica aí e tal. Aí eu falei assim, não, deixa ela, tá? Escolheu uma coisa legal, que é ouvir, me adorar. Ele é Deus, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda atenção. Adoração a Cristo tem que ser de qualidade, a atenção a Ele tem que ser de qualidade. Eu quero dizer uma coisa, Ele está aqui hoje. Então adore, fale com Ele, responda quando Ele falar, fala assim, yeah. Aí eu estava pesquisando isso, mas eu não achei muito como que era Lázaro. Mas eu cheguei numa dedução meio que baseada no óbvio. Naquela época a sociedade era masculina, não era feminina. Então quem certamente proporcionava toda essa estabilidade era Lázaro. Era o cara que bancava. Então toda festa aqui, toda vez que Jesus chegava na casa, quem que bancava? Quem que ia lá no açougue comprar a picanha? Lázaro. Quem que é aquele que ia para a churrasqueira? Lázaro. Ou seja, eu chego à conclusão seguinte, que Lázaro era festeiro. Lázaro era aquele que recebia bem,
que fazia tudo para que Marta fizesse o trabalho dela, para Maria adorar o Senhor, e ele pudesse ir lá, falava assim, mais bem passado, Senhor, mestre, mais mal passado, como que você quer? Quer o queijinho, pãozinho de alho? É assim. Então uma casa completa essa casa. Uma casa que tem disciplina, uma casa que tem adoração e uma casa que tem festa, que tem banquete. Assim é a CQL. Uma casa que tem adoração, uma casa que tem festa e uma casa que tem disciplina. Né? Uma casa que tem disciplina, uma casa que se preocupa com a quantidade, uma igreja que se preocupa com a qualidade, uma igreja que se preocupa com a intensidade. Disciplinada, uma igreja adoradora, uma casa adoradora e uma casa organizada. A organização a gente está lutando a vida toda com a organização, com a adoração e com a intensidade. É o grande desafio da gente. Quantos gostariam que a sua casa fosse assim? Cheia de adoração, cheia de festa. Então você que a tua casa não tem sido muito festeira, a tua casa não tem sido muito organizada. Se a tua casa não tem sido muito disciplinada ou adoradora, saiba que hoje à noite, essa noite você veio aqui, e o Senhor Jesus está aqui para transformar a tua casa numa casa como a casa de Marta e de Maria e de Lázaro. Pastor, como que eu faço para escolher uma igreja legal? Então, uma igreja legal é isso. Uma igreja que é festeira, uma igreja que é adoradora e uma igreja que seja organizada. Só que a Bíblia também diz, queridos, que um certo dia a doença entrou nessa casa. Fala para o teu irmão assim, o fato de você ser amigo de Jesus não quer dizer que não pode acontecer algumas coisas desagradáveis. Fala para o outro irmão do outro lado isso daí para ele. Fala. O fato de você ser amigo de Jesus. Mas eu era amigo de Jesus, sou tão amigo, eu tenho servido a Jesus tanto tempo e tem acontecido isso. Então, queridos, as coisas acontecem para justos e injustos, para amigos e aqueles que não são amigos. Pastor, então qual é a diferença? A diferença é que uma pessoa que não é amigo de Jesus, acontece ruim e ela acontece sem um amigo. Mas quem tem um amigo, passa aquilo lá e tem um amigo e esse amigo é Jesus. E isso muda tudo, isso faz toda a diferença, porque passar problema sem Jesus... Agora passar tudo com Jesus, aí. É diferente, sim ou não? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quantos têm Jesus como amigo mesmo? Quem é o amigo de Jesus? Amigo de Jesus é a pessoa que recebe ele dentro de casa. E que tipo de casa que Jesus gosta de ficar? Casa que tem festa, que tem adoração e é organizada. Quem está entendendo? De repente nessa casa entra uma enfermidade. E essa enfermidade foi diretamente na base que organizava tudo. A enfermidade grave, uma enfermidade tão grave que a gente sabe que depois ele morreu, Lázaro. A intenção da enfermidade é tirar a alegria. A intenção da enfermidade é produzir miséria.
A intenção da enfermidade é produzir murmuração, reclamação, revolta contra Deus. A intenção da enfermidade é acabar com a festa. E foi pegar quem? Justamente o festeiro. Lázaro, o que viabilizava a festa, foi atingido. Eu não sei o que tirou, ou quem tem tirado a festa e a alegria da tua casa, ou das casas das pessoas que você tem cuidado. Porque toda vez que você entra numa casa, a intenção, você como Jesus, representante de Jesus, é transformar aquela casa numa casa de festa. De uma casa de luto para uma casa de festa. De uma casa de enfermidade para uma casa de saúde. De uma casa de miséria para uma casa de riqueza. De uma casa de tristeza para uma casa de alegria. Então, desesperadas, as irmãs Marta e Maria mandam avisar Jesus. Mandam um mensageiro e ver onde Jesus estava. Jesus estava do outro lado, estava, na verdade, indo para o sul, estava longe desse lugar. Que, na verdade, é Betânia, o lugar onde Lázaro, Marta e Maria moravam. Às margens do mar da Galileia. E quando Jesus ouve o aviso, olha, teu amigo Lázaro está muito doente. As irmãs estão pedindo para o Senhor ir lá acudir. E Jesus tem uma reação, queridos, muito estranha. No versículo 3, o capítulo 11, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa pessoa já chegou pegando na emoção, né? Tipo, ó, tá morrendo quem está morrendo? Aquela pessoa que você ama, viu? Se ama mesmo? E Jesus tem uma reação muito estranha. A reação dele falou: tá bom, obrigado pela informação. E aí, irmãos, de novo, né, aquela questão da honra que nós conversamos lá. A gente precisa entender, precisa parar de achar que Jesus, que Deus, é o seu gênio da lâmpada. Achar que não só Jesus, como Deus, como seus representantes, são aqueles que você pode acionar, você pode apertar um botão, e eles saem funcionando conforme a tua vontade, conforme o teu interesse, conforme o teu tempo. E Jesus tem essa reação. Eu não sei muito porquê. Depois ele diz que é para a glória de Deus se manifestar, mas também é para testar até que ponto que nós confiamos na direção dele. Ô Jesus, que foi? Essa aí, né? Criança não suporta. Esses dias eu estava ministrando um G12, estava as gêmeas lá, meu Deus do céu. Quase que... Mas a gente vai falando... Vai se acostumando, né? Depois se acostuma a ficar na galera. Vocês entendem, queridos, que Jesus, ele não tem obrigação, assim, Jesus não tem obrigação de fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Ele vai te curar hoje, sabe por quê? Porque ele quer te curar, não porque ele precisa. Na verdade, nós precisamos. E ele diz: tá bom, muito obrigado pela informação, e não vai, simplesmente não vai. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto, e não só estava morto, ele já estava enterrado, fazia 4 dias. Então, da onde Jesus estava, até esse lugar, era 2 dias de viagem. Então, ele viajou 2 dias, e chegando lá, tinha 4 dias que ele já estava morto. Então, Jesus demorou muito, não demorou pouco. Fala para o teu irmão assim: Jesus não é como você. Jesus não pode ser analisado segundo critérios humanos.
Então Jesus não é aquele Santo Antônio que o pessoal pega lá, né? Que é o Santo Antônio, o pessoal pega lá a estátua, pega, amarra ele de ponta cabeça, coloca dentro de um balde. Quem já viu isso daí? Coloca dentro do balde e fala assim: olha, Santo Antônio, você me dá um marido, senão você vai ficar aí afogado. Deus não é assim, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele que manda, Ele determina os tempos, Ele faz o que lhe apraz na hora que Ele quer. Então a decisão é de Deus. Pastor, e minha parte? Fala para o teu irmão assim: a tua parte é comunicar a Ele a tua necessidade. Feche seus olhos, abaixe sua frente agora. Fala para Ele o milagre que você precisa agora. Fala com Ele, fala com Ele. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A tua parte é comunicar a Ele. Amém? E a parte dele é resolver. Deixa para Ele a parte dele e faz a tua parte. Comunicou? Comunicou? Agora tem a outra parte. Começa a visualizar aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que Deus honra aquele que o honrarem, né? Aquele que não honra com a fé e com a obediência e com a confiança. Saber que Ele faz. Eu sei, irmãos, que muitos aqui estão passando por problemas sérios em algumas áreas. Sempre foi assim. Em todos os lugares, em todos os meios. Nos lugares ricos, nos lugares pobres, nos lugares classe média. Na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África, Oceania, todos os continentes. Todos os lugares sempre vai estar cheio de gente com um monte de problema. Por quê? Porque o ser humano se afastou de Deus, entrou em decadência, de uma forma geral. E a última coisa que o ser humano deveria fazer, sabendo que é assim, é desprezar a Deus. Porque Ele é a única fonte de todo o bem, querido. Se o Brasil ainda tem comida, irmãos, nós temos países vizinhos aqui que estão morrendo de fome. Venezuela mesmo é um país que está com fome. Tá? Milhares de pessoas estão vindo para cá para poder... Não é porque estão vindo para uma oportunidade melhor, profissional, nada disso. Eles estão vindo o seguinte, estão morrendo de fome, porque não tem comida. E um país riquíssimo, não sei se você sabe, que Venezuela, irmão, brota do chão o melhor petróleo do mundo. É melhor do que os petróleos lá da Ásia. É um petróleo de altíssima qualidade, de altíssimo preço. Venezuela já foi o melhor país de se viver da América do Sul. As pessoas tiravam férias na Venezuela. As pessoas iam sair do mundo todo para ir para a Venezuela, nas praias, no Caribe venezuelano. Que maravilhoso. Então, a questão não é de lugar legal, não. O Brasil, irmãos, ele tem comida ainda, porque Deus ainda está segurando, Deus está mantendo esse país. E porque tem um povo que o adora, que o ama aqui, e que tem lutado de uma forma violenta mesmo, para que não entre aquele tipo de ideologia que tem lá. Jesus não faz do jeito que você pensa. Quem lembra aí do episódio do barco, né? Jesus... os discípulos estão no barco, e aí de repente começa uma tempestade, e aquela tempestade começa a apavorar, começa a entrar água dentro do barco, começa a dar apavoramento, eles não sabem o que fazer, e vão morrer, vão morrer, vão morrer, vão morrer. De repente, eles vê alguém se aproximando. A Bíblia diz que era noite escura. Ah, pastor, mas toda noite é escura? Não. Em Gênesis diz, né, que ele fez o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Então, a noite,
Na verdade, o que estava acontecendo era uma noite escura. Além de estar tempestade, estava uma noite sem lua, ou seja, uma noite com nuvens. E de repente eles veem alguém andando, vindo na direção deles. E eles gritam e ficam apavorados. É um fantasma, um fantasma. Além do terror da possibilidade de morrer afogados, ainda de repente aparece é um meio filme de terror isso daí. As ondas, querido, fala para o teu irmão assim, as ondas que estavam apavorando os discípulos e fazendo eles sucumbirem. Fala para o teu irmão, estas ondas, altíssimas ondas, estavam debaixo dos pés de Jesus. Jesus estava vindo, fazendo o quê? Andando sobre as ondas. Ou seja, fala para o teu irmão assim, olha para Jesus e deixa Ele fazer do jeito dele. Eles não esperavam que Jesus viesse andando o salvar. E a forma que Ele vai te curar, a forma que virá o milagre, a forma que vem as coisas de Deus para nós, é a forma dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Eu estou insistindo nisso, irmão, sabe por quê? Porque nós somos muito esquisitos. A gente abriga algumas expectativas, criamos, e muitas vezes Deus quer dar mais do que você pensou. Fala para o teu irmão assim, Deus, Ele quer dar para você mais do que você pensou. Algumas pessoas vêm aqui atrás de cura, Deus Ele quer te dar a cura e quer te tornar um atleta. Algumas pessoas aqui vieram aqui atrás de prosperidade ou para resolver o problema financeiro. Deus Ele quer te resolver o problema financeiro e quer que você seja um doador, uma pessoa que ajuda muita gente. Esse glória a Deus menor. Eita Jesus, se você não tem intenção de distribuir a tua riqueza, para que Deus vai dar riqueza para você? Você virar um ganancioso? Para você ir para o inferno por causa de avareza? Vê direito aí as coisas que você pede e a intenção do teu coração. Mas vamos lá. Bom, quando ele chega, queridos, em Betânia, finalmente ele chega. E ele chega... E esse é o quadro. Lázaro morto, quando ele chega na porta da cidade, fala assim, fala para o teu irmão assim, Jesus chegou. Certamente Lázaro era conhecido naquela aldeia. O festeiro agora morreu. Agora não se vê mais aquele movimento na casa daqueles 3 irmãos. A cidade inteira está muito triste, porque toda vez que morre um festeiro, por isso que, viu, fala para o teu irmão assim, seja festeiro. Porque as pessoas vão ter saudade de você. Quando você for viajar, quando você morrer, vão falar, bem que podia estar fulano aqui para fazer esse churrasco. A festa foi embora, mas aquele que restaura a festa está na porta da aldeia. E quando Marta fica sabendo que o mestre está chegando na porta da aldeia, ela corre, que nem um foguete, porque ela é assim, Marta é desse jeito. E ela chega para Jesus e fala assim, Jesus... Se o Senhor tivesse chegado antes, certamente meu irmão não teria morrido. Dá para entender, queridos? Olha só, a fé, fala para o teu irmão assim, a fé da Marta ia até a cura. Mas dá para entender? Vamos raciocinar aqui. Uma pessoa que pode curar um leproso, não pode ressuscitar um morto?
Não, vou perguntar de novo, esse grupo não respondeu. Uma pessoa que pode curar um leproso não pode ressuscitar um morto? Uma pessoa que pode curar um cego, que pode refazer uma retina, ele não pode ressuscitar um morto? Então, o Deus que cura pessoas e o Deus que ressuscita pessoas está aqui hoje, nesse lugar. Está aqui, nesse lugar. E Marta chegou intimando já ele, e ele falou assim, não, eu vou ressuscitar ele. E ela falou, não sei o quê, se tivesse curado, aí ele começa a discutir, aí ele fala assim, não, vamos fazer assim, chama Maria. Não, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que quando chegou lá, o mestre manda te chamar. Então foi, eu imagino, linguagem de pregador, né? Chama Maria. Vai, a gente está gastando muito tempo aqui, né? Vai lá. Aí alguém fala assim, Maria, Jesus está lá. Quem está? Chegou? O mestre chegou. E ele corre. Só que Maria, eu não sei o que acontece com ela, irmão. Ela tem um problema muito sério, Maria. Ela tem um costume de ficar perto do pé de Jesus, porque a Bíblia diz que ela se joga. Se lança aos pés dele. Ela fala a mesma coisa da outra. A mesma coisa. Ela fala a mesma ladainha. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas ela vem diferente. Ela vem e ela faz uma coisa que arrebenta com o coração de Deus. É quando vê um filho, uma filha chorando por causa de alguma coisa. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Quando o nosso filho chora por causa que está sentindo uma dor, por causa que está com fome, por causa que está com a falta de alguma coisa, isso corta o coração. A Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, pergunta para ela, aonde está Lázaro? Pergunta para o teu irmão assim, onde está Lázaro? Jesus mandou perguntar. Quando ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele fala para assim, Maria, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe que quando perguntaram para Moisés, quando perguntarem qual Deus que eu sirvo, o que eu falo ao Senhor? Ele fala assim, você diz que o eu sou me enviou. Eu sou. Aí Moisés ficou assim, esperando, né? O quê? Eu sou o que sou. Deus, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é o único ser que não veio de ninguém e que não é mantido por ninguém. Por isso que é o único ser que pode dizer, eu sou, ponto. Porque Ele é a fonte de todo ser, e de todas as formas de ser, e de todas as funções de ser. Então alguém que é alguma coisa, Ele não. Ele é simplesmente, porque Ele faz alguém ser as coisas. E aí quando Marta se depara mas eu pensava, ou com Maria, Jesus ele diz para Marta e para Maria, para as duas, diz assim, eu sou. E aí não podia falar alguma coisa, eu sou profeta, sacerdote. Ele fala assim, eu sou a ressurreição. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a própria vida. Eu conheço muito pastor, eu conheço muita autoridade, conheço homens e mulheres de Deus poderosíssimos na face da terra e na história, porque eu leio livros de histórias de gente poderosa.
Mas eu nunca vi ninguém com esse nome, ressurreição e vida. Se você precisa de ressurreição em alguma área da tua vida, se você precisa de vida, você precisa que a morte saia de alguma área da tua vida, então só existe um que você pode falar, um nome que você pode recorrer, é Jesus, 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 porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a água da vida, Ele é a própria vida, Ele é o amor, Ele é o El Shaddai, Ele é o tudo, Ele é o respirar, Ele é o ir, Ele é o voltar, Ele é a salvação, Ele é tudo, é o motivo pela qual nós vivemos e nós existimos, Ele, somente Ele, nada além dEle, a Ele, tudo a Ele. Glória a Ti, Jesus de Nazaré, seja exaltado nesse lugar. Oh, glória a Deus, glória aplauda o Senhor, faça festa. Quando Jesus chega diante do sepulcro, na verdade uma gruta, Jesus vê Marta e Maria chorando, e a Bíblia diz, Jesus chorou, o menor versículo que tem na Bíblia, Jesus chorou. Jesus chorou em algumas oportunidades, ele chorou quando ele entrou em Jerusalém, mas sempre o choro de Jesus é um choro de amor, de compaixão. Sabe, querido, se você não tem chorado muito pelas outras pessoas, pelos aqueles que estão mortos, então está faltando Jesus em você. Começa a falar, Senhor, eu quero chorar pelas almas, eu quero chorar pelas pessoas, eu quero ter compaixão. Porque essa compaixão vinda do céu, ela é a que vai fazer você se tornar um evangelista, um líder, porque essa é a condição. O amor, ele é a base de tudo, tudo. Você pode fazer cursos, você pode ler livros, amém, faça tudo. Frequentar um monte de coisa, mas sem o amor de Deus, nós somos como o metal que soa, como o sino que retine. Não há valor. O grande problema do religioso é que ele faz tudo certinho, mas ele não tem o amor. Porque se tivesse o amor, não seria religioso. O religioso, ele substitui o amor por coisas. Ele substitui o amor por coisas. É que nem aquele pai que gosta de dar presente para filho, mas ele dá para substituir o tempo que ele podia ter ficado com o filho. Então, por sentimento de culpa, ele vai dar presente. Mas o que o filho não precisa de coisas, o filho está precisando de amor. É o amor, é o amor. E lógico, com presentinho também é legal. Aí ele fala assim, abre aí a porta dessa gruta. Aí as irmãs falam o seguinte, ó, irmã, hein? Pessoa se fosse inimigo. Mestre, mas ele já cheira mal. 4 dias, né, irmão? Já estava enterrado. Fora os... Eu não sei quantos dias que eles tinham de velório. Era muitos dias. Depois do velório... Talvez 2 dias de velório, 3 dias, que eles embalsamavam por causa disso. Então, 4 dias que ele estava lá. Estava mal mesmo, o negócio estava feio. Cheio de verme já. E aí vem o parente, fala para o irmão assim, sempre tem um parente. Sempre tem aquela pessoa que te conhece. E chega para o líder e fala assim, esse já está cheirando mal. Quando eu vim para o Evangelho, chegaram para o pastor que estava me ajudando e falaram assim, ei, esse daí tem a cabeça voada. Não estava totalmente errado a pessoa que falaram isso aí. Mas não foi com uma boa intenção, foi com uma intenção meio de inveja. Esse aí não serve muito bem para esse negócio, não. Aquele pastor, a proposta daquele pastor era me levar, me discipular para eu ser um pastor também. Porque eu era músico, né, irmão? E músico, você sabe, músico é aqueles caras que, né, gosta de tocar, de cantar. Não tem muito
segundo na cabeça de algumas pessoas, não tem muito valor. Não interessa o que falaram de você, se você está fedendo. Porque o que eu tenho visto, irmãos, um Deus tornar cheiroso pessoas que se perfumaram a vida toda com 212, com Ferrari, com Yves Saint Laurent, sei lá o quê. Mas diante de Jesus, elas receberam o bom perfume de Jesus. E hoje são cheirosas. Dá uma cheirada no seu irmão. Olha só, que coisa linda. Se ele estiver cheirando bem, está com Jesus. Se ele estiver cheirando mal, é porque ele ficou aí trabalhando à tarde aí, então não deu. Vai para o teu irmão assim, não interessa o teu cheiro, não interessa o estado que você está, não interessa o estado das pessoas que você anda visitando, a questão é que Jesus chegou, e quando ele chegou, o fedor tem que ir embora, a enfermidade tem que ir embora, a morte tem que ir embora, ele chegou, ele chegou, ele chegou, acabou o fedor, acabou o fedor, acabou o mau cheiro. Quando eles abrem, as pessoas abrem a porta da gruta. Você sabe que gruta é uma espécie de caverna. Né? Gruta é um lugar assim, meio, não é pequeno, é um lugar meio grande, que eles colocavam cavocavam na pedra e colocavam lá e cimentavam o cara lá. E diante da porta da sepultura dessa gruta, Jesus diz, o que ele fala? Lázaro! Podia ter combinado com os caras do som, né? Fazer um delay, né? Lá, não. Lázaro! E ele fala Lázaro, quando ele fala Lázaro, esse Lázaro, essa palavra ela vai passando, ela passa pelo cadáver, ela vai se aprofundando, passa pelo inferno, passa pelo Hades, passa por tudo quanto é lugar, e alcança aonde Lázaro estava. A Bíblia diz que depois que nós morrer, nós vamos para um lugar chamado Seio de Abraão, aguardando todas as coisas. E nesse lugar, provavelmente ele estava lá com Moisés, com Isaías. E aí alguém fala assim, o que é isso aí? Chamaram o teu nome, maluco. Ele fala assim, é ele, é a voz do meu amigo, é o meu amigo que está me chamando, ele está aqui. A voz que ele conhecia do seu amigo que conversava, porque ele conversava com ele. E aí ele ouve assim, sai para fora. Aí alguém pode dizer assim, nossa, mas Jesus aí falou errado, sai para fora. Você sai para fora. Para fora tem que sair mesmo, sai para fora. Então, fala para o teu irmão assim, você com o teu portuguesinho correto aí, quero ver se você sabe fazer o mesmo. Sai para fora! Sai fora! Lázaro! Sai para fora! Delícia, né, irmão? Delícia. Jesus é delicioso. Como é bom, como é bom. Como é bom falar dele, como é bom falar das maravilhas dele. Que privilégio, irmão. Você não faz ideia do privilégio que eu estou sentindo aqui nesse momento. De contar essa história tão linda. E aí ele sai, Lázaro, todo envolto de ataduras. É interessante que na hora que ele fala, Lázaro, sai para fora, a alma de Lázaro, o espírito entra tudo de novo no corpo. Só que o corpo estava tudo cheio de verme. Lázaro morreu de uma enfermidade. Então ele tinha verme, tinha vírus, tinha tudo quanto é tranqueira.
Aí os vermes falaram assim, um para o outro. Os caras já vão procurar, né, meu? Onde está isso, meu Deus? Aí um verme falou assim para o outro, mano, e agora? Para onde nós vamos? O outro falou, sei lá, meu. A verdade é o seguinte, o mestre mandou e nós temos que obedecer, porque tudo obedece a ele. Tudo, ninguém fica. A morte é submissa a ele, a enfermidade é submissa a ele. O verme tem que sair. Aí aquele líquido que tem um líquido no que sai, né? Aquele líquido teve que voltar, teve que se purificar, e os vermes tiveram que bater em retirada, vai em outro corpo lá, que isso aí não pode. Olha para o teu irmão assim, quando Jesus chama, os vermes têm que sair. Os vírus têm que ir embora, as bactérias também. Os causadores da enfermidade têm que bater em retirada. É o que está acontecendo agora aí. Eu ordeno, sai agora, verme, sai agora. O Senhor Jesus está ordenando para você, vírus, bactérias, vermes estejam saindo. Batam em retirada agora. No nome de Jesus. Aí ele sai todo atado, porque eles tinham o costume de embalsamar o corpo, como eu disse. Uma múmia, né? Aí sai Lázaro, né? Todo envolto. A cena devia ser, né? Aí Jesus fala assim, tira as ataduras dele. Aí o pessoal começa a tirar. Pastor, que ataduras? Então, irmãos, a macumba, né? A mentira. A idolatria. A idolatria ata as pessoas. A macumba ata as pessoas. O Zé Pilintra ata as pessoas. O rosacrucianismo ata as pessoas. A maçonaria ata as pessoas. A filosofia vã ata as pessoas. A prepotência ata as pessoas. A autonomia ata as pessoas. A opinião própria ata as pessoas. Mas o Senhor desata as pessoas. Algumas pessoas já saíram fora, irmãos. Alguns já saíram da gruta, mas ainda estão atados ainda, porque ainda consultam o horóscopo, ainda fala com a pessoa que morreu, ainda faz visita em túmulo para conversar com pessoa morta, que isso chama-se necromancia. Algumas pessoas ainda estão atadas com o seu ex, com a sua ex, com o seu não sei o quê, com as situações do passado, do velho homem, que ainda atam, que ainda prendem, das suas práticas religiosas que guardam em segredo, como muitos que eram esposas dos patriarcas lá, estavam lá numa guerra espiritual e guardando coisas lá do passado, da idolatria do passado. Então, se você tem alguma coisa na tua casa, coisas do passado, coisas que entronizam demônios, ídolos, livros e coisas que falam contra Deus, ou que estabelece um ponto de contato de ataduras espirituais, é o momento agora de você começar, você fazer um propósito de tirar isso da tua vida, para que a cura volte, para que a prosperidade volte, para que a paz volte. Você quer ver uma pessoa, você quer fazer um teste se você está bem ou não, se a tua qualidade de vida é boa ou não, vê a quantidade de paz que você tem. Se você é uma pessoa atribulada, quem conhece gente atribulada aqui? Então, pessoas atribuladas são pessoas atadas pelas amarras do ódio, do passado, do ressentimento, da falta de perdão. Tem gente, muitas pessoas
estão enfermas e permanecem enfermas porque não conseguem ou não se propuseram a perdoar as pessoas que fez mal. Fala uma coisa para o seu irmão, você tem que perdoar. Fala para o seu irmão, você tem que perdoar para você receber sua cura. Porque se você não perdoar, queridos, presta atenção, se você não perdoar, tão pouco você pode ser perdoado. Porque o perdão em você estabelece um padrão de como você deve ser tratado. E para sermos curados, precisamos ser perdoados. Deixa eu repetir de novo. Para sermos curados, precisamos ser perdoados. Os fariseus, quando Jesus ia curar um cara que estava na maca, eles falaram assim, Jesus falou assim para o que estava na maca, que foi colocado, né, trazido do teto, os caras colocaram para Jesus curar, ele falou assim, perdoados estão os seus pecados. Os judeus, eles sabiam que uma pessoa, que só Deus podia perdoar pecado. Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, diz assim, qual é mais difícil dizer para mim, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e pega a tua cama e vai embora? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, Ele, Jesus, tem poder para perdoar pecados, ou seja, que Ele é Deus, eu digo a você, pega a tua cama, se levanta, pega a tua cama e anda. E foi assim. Se você quer ser curado na tua alma, curado no teu ressentimento, curado na sua parte psiquiátrica, na sua parte econômica, na tua parte matrimonial. Você é do tipo da pessoa que vira e mexe, se lança a se drogar, a beber, é porque existe uma enfermidade, uma dor terrível na tua alma. Essa dor não se resolve com remédio, não se resolve com bebida, nem com drogas. Essa dor, ela se resolve só com perdão. Pastor, mas é muito difícil perdoar. Essa pessoa não merece o perdão. Então, irmãos, o perdão não é para quem merece. O perdão é para quem está sendo vítima, ou seja, você. Ou você ou aquelas pessoas que estão cuidando. Porque se você não perdoar, querido, hoje eu vi uma ilustração muito interessante disso. Não sei quem viu isso daí, uma serpente na internet. Uma serpente que ela estava passando perto de um serrote e ela esbarrou naqueles dentinhos que tem um serrote e se machucou. E ela achou que ela tinha sido atacada, ela foi lá e deu uma mordida no serrote. Na hora que deu uma mordida, machucou a boca dela. Aí ela falou assim, agora é um ou outro agora. Ela vai lá e se enrolou no serrote, começou a apertar o serrote. E morreu. E o serrote está lá parado. Você sabia disso, que serrote não faz nada, ele fica parado. Não falou nada, ficou quietinho. E ela mesmo foi lá e se matou. Se matou. Então, cada passo que você dá no ódio, cada passo que uma pessoa dá no ódio, ela está se matando. E aí, por isso que nós vivemos uma sociedade com tanta gente enferma. Tanta gente enferma. Hoje em dia, você chega num clínico geral, o cara nem olha mais na tua cara. Se for do SUS, nem te atende, né? Do corredor mesmo, ele fala assim, ei, Bezetacil. E alguns agora estão mandando uns tarja preta, né, meu? É somático. Já dá uns negócios para o cara ficar lá, sossega-leão lá, bobão, já toma, que já fica lá, estou bem. Pronto, já vai para casa. Enche as paciências. É assim. Estão dando psicotrópico para gente que vai lá com enfermidade. Porque faz exame, meu, faz o eletro, está certinho o coração. Faz isso aqui, dá tudo certinho. Mas chega uma hora que nem o físico começa a ficar certinho, porque a pessoa, ela está lá. Precisa de Jesus, querido. Bom, eu não vou me alongar muito.
No capítulo 12 desse mesmo Evangelho de João, nós vamos ler agora uma coisa depois que Lázaro é ressurreto. E no capítulo 2, passa algum tempo, e Jesus agora visita essa cidade novamente, Betânia, porque ele sempre ia lá porque ele tinha os amigos. E olha só, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Aonde estava quem? Que Lázaro que foi? O que tinha morrido e a quem ressuscitara dos mortos. E aí o que eles fizeram? Fizeram um banquete. Fizeram, pois, ali uma ceia. Ceia, banquete, festa, é a mesma coisa. Olha lá! A festa voltou! Lázaro continuou fazendo o que ele fazia, o quê? Festa! E Marta fazia o quê? Servia! E Maria? Vamos ver aqui o que acontece. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Se você tiver que ter alguma mania na vida, tenha a mania de Maria. Perfuma os pés de Jesus, se lança aos pés de Jesus. Esse é o lugar de adoração. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus trouxe paz novamente àquela casa, e aquela casa voltou à festa. Quando Jesus entra numa casa, volta à festa, sim? Vira e mexe, chegam alguns dos meus discípulos, dos meus 12 que eu cuido, eles falam assim: pastor, eu olho para a minha vida e vejo as fotos. Eu tenho foto com a minha família, passeando com a minha família, na praia com a minha família, no rio com a minha família, se divertindo com a minha família, no restaurante com a minha família. Do dia que eu vim para Jesus, para cá. Daqui para cá parece que não existia a minha vida. Lógico, não saía da biqueira, não saía do bar, não parava de trabalhar, não parava ou não trabalhava, ou estava preso. Por quê, irmãos? Porque vida de verdade nós recebemos em Cristo. Eu não estou dizendo que quem não se entrega tem que ter uma vida zoada. Não, tem algumas pessoas que têm a vida correta. Só que esses que têm a vida correta, têm uma vida correta normal, sem Jesus é como se não tivesse, é uma tristeza. Por isso que se entregam, vira e mexe, ao adultério, à traição, ao vício por dinheiro e outras coisas. A alegria, irmãos, verdadeira, é a alegria de uma casa que tem Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê em Jesus, e crê que Ele pode te curar, eu quero que você venha aqui à frente.